Tá aí. E o Ronaldo vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde. O preparo de hoje é o capítulo 34 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Preserva a jovialidade na tua conduta. Um senho carregado reflete aflição, desgosto e contrariedade. Pode ser de atitudes retas e comportamento sério, sem que te afixes a máscara contraída do mau humor. Jovialmente e com alegria, esparge bom ânimo, irradiando o bem-estar de que esteja rico o teu coração. O teu tesouro de um comportamento jovial tem o preço da felicidade que oferece a todas as pessoas. Bom, viver com alegria é uma arte. Por isso mesmo, preservemos a jovialidade, a nossa conduta. Jovialidade não quer dizer ser jovem. Jovialidade é você ter a disposição para a alegria, de conseguirmos ter alegria. Porque um senho carregado, o que é isso? Um rosto amargo, cheio de aflição, não faz bem a ninguém, nem a nós e nem quem está em torno da gente. Então isso nos remete no Evangelho segundo o Espiritismo e a respeito do homem de bem, que sabe de todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações, e os aceita sem murmurar. Portanto, no momento de graves dificuldades, busquemos os motivos para nos alegrarmos. Destilemos alegria e bom humor, bom ânimo, irradiando o bem-estar que provém do nosso coração. Como a Joana diz, o tesouro de um comportamento jovial tem o preço da felicidade que oferece a todas as pessoas. O importante é que nós temos essa casa maravilhosa que, como eu e acredito os senhores, são recebidos com um sorriso, um abraço, um cumprimento dos amigos. Isso é uma transmissão de energia que o nosso espírito jovial pode passar. Mas ela lembra bem que não devemos só praticar aqui dentro da nossa casa, e sim fora daqui para todos, em quem precisar e quem estiver necessitando. Como exemplo, a gente tem dificuldade para aprender. Eu posso exemplificar. Sou um médio tijolo, porque levei muito tempo. Na quarta vez que eu estava na minha casa, descendo com meu filho para levar até o carro. Um senhor passa, um rapaz de uns 30 anos, diz que eu estou trabalhador, necessito de ajuda. Eu pergunto: você já se inscreveu aqui no Centro Espírita Irmã Roja? Mas não tenho nada em casa, eu preciso de dinheiro para o gás. Aí ele diz assim: você tem alguma coisa para me dar? Eu falei: desci só com a chave, não tenho nada para lhe dar. Desculpe por não ter dado nada. Aí ele disse: não se desculpe. O senhor já me deu boa noite e me escutou. Aquilo me calou fundo. Notei que podemos sempre fazer alguma coisa de bom, mesmo de mão abanando. Então, que a gente sempre lembre que podemos sempre fazer alguma coisa com o nosso coração, com amor. Boa palestra. Jesus, amoroso mestre, amigo, envolve-nos, Senhor, nesta tarde de hoje, nos seus fluidos, nas suas bênçãos. E a nossa mentora Joana de Ângeles, irmã amorosa, pedimos que inspire com o seu carinho, com a sua alegria, o nosso amigo querido Márlio Lama, nos estudos que ele nos traz para compreendermos um pouquinho mais
os ensinamentos do Mestre Jesus, nos autodescobrirmos e mudarmos as nossas vidas. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer em seu nome. Boa tarde também aos irmãos que nos acompanham pela internet. E aqui estamos, né? Mais uma tarde de prazer em nos encontrarmos juntos, buscando essas reflexões sobre o que a doutrina espírita tem a nos trazer, em termos de ajuda ou de ferramenta nessa busca da felicidade para a qual nós fomos criados e que nem sempre está se realizando, pelo menos na intensidade que a gente queria. O tema de hoje, proposto pela Iraci, a direção da casa, é para a gente falar, pensar juntos sobre orgulho e humildade. E eu queria começar contando uma história, uma lenda do folclore oriental, que fala de um rei muito poderoso, um reino muito grande, muito rico. E esse rei, ele exigia que quando ele passasse, todos os seus súditos se ajoelhassem e colocassem a cabeça no chão. Era a ordem do rei. E quem não fizesse era punido, pena de morte. E esse rei, seu pai, tinha morrido numa cidade muito distante da capital, numa viagem que ele tinha feito, uma cidade fronteiriça. E esse rei decide ir visitar o túmulo de seu pai. Faz a viagem, e ao chegar na cidade, uma cidade pequena, uma aldeia praticamente, ao entrar, todos os súditos, os habitantes, se ajoelham com a cabeça no chão, menos um senhor, muito idoso, que o cumprimenta com uma reverência, mas não ajoelha nem embaixo com a cabeça no chão. O rei fica furioso e manda chamar aquele homem. E o homem chega à frente do rei e o rei pergunta: por que você está me insultando? Você sabe que eu posso mandar te matar? O senhor pode mandar me matar, o senhor pode mandar me matar. Já estou velho mesmo, não estou muito preocupado com essa história não. Mas não lhe estou insultando. Eu lhe cumprimentei, eu lhe reverenciei. Mas você não se ajoelhou e bateu com a cabeça no chão, como é obrigatório. Porque eu não vou fazer isso, porque o senhor não é muito diferente de mim. Eu fiz a reverência à autoridade do seu cargo. Nada mais do que isso. E vou lhe contar uma história. O senhor sabe que seu pai morreu aqui nessa cidade. E no mesmo dia que seu pai morreu, morreu também um mendigo leproso que vivia aqui, pelos arredores. E o nosso cemitério é muito pequenininho. Os dois foram enterrados um do lado do outro. Anos depois, teve um temporal enorme. Aqui, que o rio transbordou e invadiu o cemitério, porque fica lá no vale, e remexeu, todos os túmulos foram remexidos. E quando a gente baixou a água, quando a gente foi lá dar um jeito, os ossos do mendigo estavam junto com o do seu pai, e ninguém sabia distinguir quem era seu pai e quem era o mendigo. Portanto, o senhor não é muito diferente de mim. O rei ficou na dele. E essa história, eu acho reflexiva com relação a exatamente a questão do orgulho. E Kardec, no livro Obras Póstumas, que é um livro que foi produzido depois da morte de Kardec, por isso Obras Póstumas, pela sua esposa e alguns amigos, com textos que estavam das reflexões de Kardec e outras correspondências particulares dele com os espíritos que estavam nos seus
nos seus arquivos, eles montaram esse livro com esses textos e essas informações dos seus amigos espirituais. O livro Obras Póstumas. E tem um texto que eu convido todos a lerem, chamado Orgulho e a Humildade. Eu vou ler só um pequeno trecho, só o primeiro parágrafo desse texto, para que a gente possa... Isso, se o troço aqui ficar na posição que eu quero, tá bom. Orgulho e a humildade. Vou botar assim que fica melhorzinho. Suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pense em si, antes de pensar nos outros, e cogita, antes de tudo, de satisfazer aos seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação, a todo custo. E sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material, assim nas mais insignificantes coisas, tanto nas maiores quanto nas de ordem moral, quanto nas de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de se despojar do seu próximo. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Então, nessa reflexão, Kardec deixa, na sua forma de pensar, que o egoísmo se origina do orgulho. São dois irmãos siameses que caminham juntos. São dois sentimentos ou duas emoções. E como a maioria dos nossos problemas de comunicação são produto de semântica, de o que quer dizer a palavra, muitas vezes nós entramos em grandes discussões porque estamos falando a mesma coisa, mas não significamos as palavras. Eu fui no dicionário, antigamente chamado pai dos burros, mas na realidade pai de quem quer aprender, porque burro não vai no dicionário porque não precisa de aprender nada. Né? Pai de quem quer aprender. Então nós vamos lá no dicionário e vamos ver as definições para que a gente possa saber do que está falando. Né? Pensarmos juntos sobre a mesma coisa. Até porque quando a gente fala de orgulho, a palavra tem vários significados. A gente pode dizer, por exemplo, que Oswaldo Cruz é o orgulho da medicina no Brasil. E nós não estamos falando de um sentimento ruim. Né? Porque ele é um orgulho para nós. Né? Da medicina. Então, vamos ver o que quer dizer orgulho, porque tem várias definições. No contexto, nesse nosso contexto, orgulho, conceito elevado de si próprio. Amor próprio demasiado. Soberba. Então, há um exagero aqui. Tá? Conceito elevado de si próprio. Não é conceito de si próprio. Conceito elevado. Amor próprio demasiado. Então, nós estamos colocando aqui um exagero. Soberba. Egoísmo. Amor excessivo ao bem próprio. Olha outro superlativo aqui. Excessivo. Subindo, aumentando. Ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. Então não é amor ao bem próprio. É amor excessivo. Egoísmo. O que é egoísmo? Aí vai lá. Ego, o eu de cada indivíduo, e o sufixo ismo, que é doutrina, escola ou teoria. Ou seja, o egoísmo é o eu de cada indivíduo colocado como norteador de conduta. No Livro dos Espíritos, egoísmo, Livro dos Espíritos, questão 913. O mais radical dos vícios. São bem claros. Radical, o mais enraizado. Radical vem de raiz. Mais enraizado. O mais lá dentro, mais profundo dos vícios. E o que é vício? Vamos lá no dicionário. Inclinação para o mal. Entre outras definições, vício é inclinação para o mal. E aí, aproveitando o que temos no orgulho, conceito elevado, ou seja, algo acrescido de si próprio, ou seja, não é o conceito de si próprio, é um conceito acrescido. Egoísmo, um amor excessivo ao bem próprio.
ou seja, acrescido, nós vamos lá no Livro dos Espíritos e vamos ver a paixão. E o que é paixão no Livro dos Espíritos? O que os Espíritos nos falam? Questão 907. Está no excesso que se acresceu à vontade. Então, egoísmo e orgulho são paixões, porque há um excesso. E definição de paixão no dicionário: sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Agora deixamos o professor Pasquale de lado e vamos pensar em doutrina espírita. Egoísmo e orgulho são dois sentimentos, ou duas emoções, porque se o egoísmo decorre do orgulho, os dois são dois sentimentos, duas emoções, de que se acrescentou à vontade, ou seja, de que se acresceu à vontade. São sentimentos naturais na sua origem, porque estão no instinto de conservação. O nosso instinto de conservação nos leva a buscar viver com qualidade, sobreviver com qualidade. O que nos difere da maioria dos outros animais, de todos os outros animais, é que para nós não basta apenas a sobrevivência. Todos os animais basta a sobrevivência. Procriar, comer, se proteger. Para o homem, não. Nós necessitamos do bem-estar. Nós somos espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne, com uma finalidade de estar aqui, encarnados. E qual é essa finalidade? Uma finalidade evolutiva. A doutrina espírita ela vem nos ensinando, a partir dos ensinamentos de Jesus, ela vem nos mostrando a necessidade da percepção da finalidade de uma existência. Como espíritos imortais, nós temos um passado, vivências no passado, e quando Iraci aqui falou do Dr. Jorge Andréa, que é um pesquisador fantástico, tá? Do perispírito, talvez seja a maior autoridade encarnada sobre perispírito, para as suas pesquisas, que fala desse corpo espiritual nosso, que manifesta fisicamente o nosso arquivo espiritual, ou seja, ele é formado ou composto das nossas experiências do passado, plasmadas pelo Espírito, atrator das experiências que nós precisamos viver, modelador do nosso corpo. Esse corpo, essa vivência nossa, ela tem uma finalidade. A finalidade é essa, evoluir. Através de um conjunto de estímulos. Nós somos espíritos ainda muito jovens. Gostei quando você falou de jovialidade, porque é bom pensar, velho pode ser um outro conceito. Tá? Velho pode ser o corpo meio gasto. Agora, o espírito é jovem. Nós somos espíritos no início dessa nossa jornada. E por estar no início da nossa jornada, nós somos considerados pela espiritualidade superior como crianças espirituais. Nós ainda precisamos de estímulos, como uma criança precisa de estímulo. Tá? Uma criança precisa ser estimulada. Você pega um bebê, ele tem que aprender a enxergar, ele tem que aprender a ouvir, ele tem que aprender a parte de locomoção, ele tem que ser estimulado para isso. A partir de um determinado momento, na nossa jornada, pega o bebê, a partir de determinado momento, ele já automaticamente já busca o seu conhecimento. Isso quando tem maturidade para isso. Nós, espiritualmente falando, na erraticidade, nós não evoluímos no nosso nível evolutivo. Porque nós não buscamos a evolução. Ainda precisamos das escolas. Ou seja, ainda precisamos ser submetidos a experiências que nos levem a desenvolver todo esse potencial intelectual e moral que possuímos em germe e que precisa ser estimulado, como se fosse uma semente. Eu gosto muito de pensar no sentido de semente. Quando a gente olha para uma semente de qualquer coisa, naquela semente está o potencial da árvore, mas não está a árvore. Tá?
Quando eu gosto de falar de tangerina, até porque eu gosto de tangerina, quando você olha para um caroço de tangerina, semente de tangerina, você não vê uma tangerineira em miniatura. Tá? Você vê uma tangerineira em potencial. O agricultor olha para aquela tangerineira e ele acredita, ele tem fé, que aquela tangerineira vá virar, aquela semente vai virar uma tangerineira. Mas para isso, não pode deixá-la numa almofada de cetim no ar refrigerado. Se você for perguntar à tangerineira, ao caroço, se ele está satisfeito de estar numa almofada de cetim no ar refrigerado, ele pode dizer, não, aqui está confortável. Mas quando é que ele vai virar a tangerineira? Nunca. Mais ou menos somos nós, espíritos, no mundo espiritual, no nosso nível evolutivo. É uma almofada de cetim no ar refrigerado. Não vai nunca evoluir, porque está bom. Está suave, está tranquilo. Aquele caroço de tangerina, aquela semente, ele precisa ir lá para ser semeado. Ele precisa ir lá para o meio, que aparentemente lhe é hostil, porque ele vai ser colocado no interior da terra, umedecido, tampado, umedecido, ainda, de repente ainda vão jogar esterco em cima. Isso é terrível. O que foi que eu fiz? Deus não existe. Deus não existe, não é possível. Cadê a justiça divina? Estava bom e de repente eu estou aqui nesta situação. E como ele está naquela situação, ele tem que se virar. Ele tem que se virar. Como é que ele começa a se virar? Ele busca a luz, mas está escuro pelo calor. O calor do sol na Terra orienta no escuro. Ele não sabe, mas orienta. E ele vai tirar os nutrientes daquele meio que lhe é hostil. Aquele meio que lhe é hostil, na realidade, é aquilo que vai nutrir para aquela tangerineira em potencial possa botar para fora toda a sua tangerinice e se tornar a tangerineira real. Buscando a luz, buscando pelo calor, buscando o calor, depois buscando a luz e se fortalecendo. A partir de um determinado momento, ele vai sozinho, mas num determinado período, ele precisa de cuidados e precisa daquela hostilidade aparente do meio. Assim somos nós. Eu brinco dizendo, a gente é caroço de anjo. Porque nós fomos criados para ser anjo, mas não é. Então, se não é, tem potencial. Se tem potencial, é uma semente, é um caroço de anjo. É difícil de acreditar nisso, porque a gente não leva fé. Principalmente quando olha no espelho de manhã cedo. Olha para aquilo ali, não é possível, Senhor. Tem alguma coisa errada na obra da criação. Como é que aquilo ali pode virar um anjo? Mas vai. Mas para isso precisa ser estimulado. E estímulo é o corpo carnal, perecível, num mundo hostil e tendo que trocar. Porque nós somos um animal gregário. Independente, muitas vezes, de outros animais da criação, que não são gregários, sozinhos dão conta da sua sobrevivência, nós não damos. Se você pegar um pinto de um dia, antigamente vendia na feira, era brinquedo de criança. Hoje, se fizer isso, vai preso, ecologicamente falando. Mas quando eu era garoto, vendia pinto na feira para a criança brincar. Se o pinto sobrevivesse à criança, porque tinha que sobreviver, largava no quintal e ele se virava. Não precisa se preocupar. O pinto se virava lá. Se tivesse um quintal, ele se virava lá, ia ciscar, e daqui a pouco virava frango, galinha ou coisa que o valha. Normalmente, sem ninguém ajudar. Nós não. Nossas crias são extremamente frágeis, demoradas de vingar. Isso quando vinga. Porque tem umas aí, 30, 40 anos, não sai de casa, não vai embora de jeito nenhum. Continua lá. Quando precisa de cuidados. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos trocar. E foi esse processo de troca, foi esse processo de viver em bando, que nos levou ao topo da criação, dos animais da criação. Mesmo não sendo o animal mais forte, o animal com melhores competências físicas, faro, visão, audição, comparado com muitos animais, nós não temos. Nosso faro é horroroso, nossa visão é curta. Morcego, que é cego, enxerga muito melhor do que nós. Não é? Nós somos fracos, lentos, ruim de olfato, ruim de audição. Cachorro, quem tem cachorro sabe disso.
Tá? Até mesmo percepção extrasensorial, a nossa é fraquinha. Você pensa em ir para casa, o cachorro já começa a abanar o rabo. Como é que ele sabe, eu não sei. Você está a quilômetros de distância, você começa a ir para casa, o cachorro vai para a porta. Ele tem uma ligação que nós não temos. Até isso. Tá? Um cavalo vê espírito, que a maioria de nós não vê. Cavalo, se tiver num ambiente que tenha espiritualidade, ele relincha, ele empaca, ele não vai. E a gente, a maioria de nós, não tem essa percepção. Tá? Isso é visão psíquica. É físico, nós não temos. E mesmo assim, a gente é o topo dos animais da criação. Exatamente pela capacidade associativa, pela capacidade de troca. Nós precisamos uns dos outros. E é por isso que a gente vive num mundo hostil, num corpo perecível, interdependentes. Isso vai nos fazer desenvolver potenciais intelectuais, porque nós temos que lidar com um meio que é contra, é vulcão, é terremoto, são mudanças climáticas severas. E isso vai comprometendo a nossa qualidade de vida, e nós temos que desenvolver potenciais intelectuais para ou domar ou lidar com esse problema. E basta a gente ver, agora, recentemente, nós tivemos 2 terremotos, um no Japão, um no Equador. No Japão, danos pouquíssimos, mais ou menos da mesma intensidade. O Equador derrubou uma porção de prédio. Por quê? Porque o Equador é um país atrasado. E o Japão tem uma alta tecnologia para lidar com isso. Por quê? Eles vivem lá, em cima de uma gelatina. Ou eles aprendem a construir em cima daquele terreno altamente instável e viver com o mínimo de segurança, ou eles não vão sobreviver. O Equador, que é um país pobre, baixa tecnologia, o que aconteceu com o tremor? Um problema seríssimo. Como aconteceu no Haiti, na mesma época teve no Chile, terremotos iguais, intensidade. No Haiti acabou com o país, o Chile lá quebrou meia dúzia de vidraças. Por quê? Porque o homem aprendeu a lidar com o meio. Isso é desenvolvimento intelectual. Meio hostil faz desenvolver intelecto. E a nossa arrumação social, que faz desenvolver o potencial moral. Moral é a regra do bem proceder. Está lá na doutrina espírita. Moral é a prática de uma ética. E existem éticas que nos norteiam e orientam. Nós temos Moisés. Moisés começou a primeira revelação. Eu gosto de comparar com aqueles joguinhos eletrônicos, que tem níveis de dificuldade. Então, Moisés traz lá um nível de dificuldade. Qual o nível de dificuldade que Moisés trouxe lá com os 10 mandamentos? Eu acho que todo mundo sabe os 10 mandamentos de cor, não é? Não, não sabe. Mais de 5.000 anos a gente ainda não decorou 10. Mas, está lá. Já repararam que os 10 mandamentos, ele é todo impositivo? Não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Basicamente, a proposta norteadora de conduta trazida por Moisés, através de Moisés, é não fazer o mal. É o primeiro nível evolutivo de viver em conjunto, em comunidade. Primeira revelação, não fazer o mal. Isso já é uma regra de conduta. Não faça o mal. Já está bom para vocês. Só que isso não é suficiente. O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, entra Jesus. E Jesus já dá uma complicada. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer todo o bem possível, inclusive para aqueles que você não gosta. Isso mexe. Isso mexe. Pô, o senhor pegou pesado. E aí, quando reclamaram, falaram, mas vem cá. Quando você só faz o bem para quem te faz bem, isso qualquer um faz. O meu discípulo se distingue por um comportamento diferente. Porque se ele só faz o que todo mundo faz, nada te difere. O meu discípulo se distingue por fazer o bem àquele que lhe quer mal. Meio pesado. Mas tocou o barco. E a gente foi vivendo. E foi se arrumando. A partir de Jesus, a humanidade deu um pulo significativo com os seus discípulos. Mesmo que a gente, hoje,
possa fazer críticas e muito severas à postura da Igreja Católica, principalmente na Idade Média, esses ensinamentos de Jesus, a partir desses ensinamentos que a Igreja Católica que puxou para si, ela criou universidades, ela criou hospitais, ela criou instituições de suporte e amparo para as pessoas que não podiam dar conta da sua sobrevivência, coisa que não existia no tempo de Jesus. Ao tempo de Jesus, a pessoa que tinha posses, ela tinha posses. A pessoa que não tinha posses, ou ela era servo ou era escravo. Uma mulher que ficasse viúva, porque a mulher não era força de trabalho. E por que ela não era força de trabalho? Porque ela ou estava grávida ou estava amamentando. Ela estava sempre cuidando da cria. Então ela era um organismo mais frágil. E ela não era vista como força de trabalho. A força de trabalho era o homem e os filhos mais velhos. Se faltasse o homem, era miséria. E aí, ou era mendicância ou prostituição. Não havia alternativa. Não havia nenhum suporte social. A partir de Jesus, com a implantação, ainda que muito desvirtuada, nós começamos a ter percepção de fazer o bem ao outro. Quantas instituições foram criadas pelos católicos, pelos frades que saíam na evangelização de povos, buscando levar o evangelho, no entendimento deles, mas levando também todo um suporte para aquela sociedade. Isso é Jesus. Isso é Jesus. Faça o bem. Não importa se você conhece ou não conhece. Ajuda. Houve deturpação? Não entremos nisso. Houve. Mas houve também uma demonstração do que é o amor por aquele que eu não conheço. Do que é levar, do que é ajudar aquele a quem eu não devo nada, mas que ele precisa. Aí entra a doutrina espírita, que dá mais uma complicada. Porque quando fala de vidas passadas e vidas futuras, e fala que hoje nós vivemos a responsabilidade das nossas decisões no passado, ela vem falar de um terceiro nível de dificuldade. Não fazer o mal, fazer todo o bem que for possível e reparar os danos causados do mal que praticou. Nem quero imaginar qual é o quarto nível. Faço questão de não saber por enquanto. Reparar. Por quê? Porque a gente hoje sabe que vive num mundo de expiação e provas. Capítulo 3 do Livro dos Espíritos, do Evangelho. O que é um mundo de expiação e provas? Expiação com X. O que é um mundo de expiação e provas? Mundo de provas, todos os mundos são. Por quê? Porque se nós somos espíritos em processo de evolução, a evolução só se faz através de ultrapassarmos as nossas limitações, de exercícios evolutivos que nos levem a ultrapassar as nossas limitações. A gente só evolui quando sai da zona de conforto. Sempre na busca de ultrapassar as nossas limitações. Todo esforço de ultrapassar limitações tem gasto de energia. E esse gasto de energia a gente chama de dor. Evoluir dói. Olhe os atletas que estão hoje se preparando para essa competição que vai acontecer no Rio de Janeiro. Todos eles estão buscando superar os seus índices, porque sabem que os adversários também estão buscando não só superar os índices deles, como o teu. Portanto, há necessidade de um esforço. Tem que abrir mão de fazer sacrifícios para que concentre todas as energias naquela meta, na busca da sua superação. Isso dói. Isso é abrir mão, é sacrificar. Sacrifício não é uma palavra pejorativa. Sacrifício quer dizer abrir mão de alguma coisa que eu gosto, que eu prezo, por outra que eu gosto mais e prezo também, mas quando eu não posso ter as duas. Se o cara quer ir para o pódio, se ele quer subir lá no topo e na medalha de ouro, ele vai ter que sacrificar muitas coisas, vida social, uma porção de coisas, porque ele foca no seu desenvolvimento. Ele tem que sair da zona de conforto. Nós somos atletas morais. Então nós estamos em exercícios de sacrifícios evolutivos. Isso dói. E a gente precisa do bando. Mas por causa de escolhas equivocadas,
por causa de comprometimento do nosso modelo comportamental, com vícios, inclinação para o mal, fizemos escolhas que determinaram para nós a necessidade de refazimento de experiências que não foram bem feitas. E esse refazimento de experiências que não foram bem feitas, mas que tínhamos potencial para fazer, chama-se experiências expiatórias. É como um aluno de uma escola que fica em dependência de uma matéria. Ele não pode passar para a matéria seguinte enquanto ele não der conta da matéria anterior. Ou seja, ele não pode ir para cálculo 2 se ele não passou em cálculo 1. Ele não pode ir para língua portuguesa 2 se ele não passou em língua portuguesa 1. E aí o que acontece? O seu currículo fica prejudicado. Ele não avança, ele tem que repetir. As séries que são para avançar são provas. As séries que estão sendo repetidas são expiação. Não sei se eu expliquei bem. Tentei, fiz uma força. Tá? Espero que tenham compreendido o que é prova, o que é expiação. Ora, por que o aluno não passou naquela matéria? Tirando os problemas pessoais ou coisa que eu falo, é que alguém pode dizer, mas ficou doente. Não é isso. Tá? Não passou porque não estudou. Não passou porque foi namorar lá no muro do cemitério. Eu sou da roça, a pessoa ia namorar no muro do cemitério. Tá? Porque ninguém ia para lá, tinha medo de defunto, então era o melhor lugar para ir. Tá? Fugir e das fofocas. Tá? Só que ia todo mundo para o muro do cemitério, então todo mundo sabia de tudo. Tá? Então, não foi namorar, não foi estudar, deixou para a última hora. Aquela coisa toda que a gente já estudou, já teve, sabe que faz. E aí fica independência. Tem que fazer de novo. Esses mundos são mundos chamados mundos de exceção. Não é comum isso na estrutura do universo. Nós somos um mundo de exceção. E aí, se nós não fizemos bem, aconteceram algumas interferências no nosso modelo comportamental que levaram a não executar a experiência com a intensidade ou com o potencial que a gente tinha. São contaminações do modelo comportamental. Contaminações. E a mais radical de todas é o egoísmo. E dele decorre o orgulho. Ou seja, a importância da personalidade e o interesse pessoal, que são naturais, instintos naturais, acrescidos, levados a uma potência em que o meu interesse pessoal é mais importante que o seu, ou do que o do conjunto. Porque, iludidos às vezes por uma posição social, intelectual ou financeira, nós contaminamos esse modelo, achando que nós temos mais direitos por termos uma posição superior do que o outro. Quando, na realidade, e aí o nosso processo de tomada de decisão fica contaminado. Se eu me acho com mais direito que você, farinha pouca, meu pirão primeiro, já diz o ditado popular. Quando a gente passa a perceber que individualmente nós somos zero perante o conjunto, que o conjunto tem prioridade sobre o indivíduo, que o indivíduo sem o conjunto não é nada, mas o conjunto sem o indivíduo continua do mesmo jeito, basta a gente perceber qual é o homem mais poderoso do planeta. Talvez hoje seja o presidente dos Estados Unidos. Tá? Até trocar. Quem é que sabe agora de Jimmy Carter? Está por aí, fazendo palestra aqui, ou fazendo palestra ali. Outros também estão fazendo palestra aqui ou ali, mas é uma outra história. Vocês pensam o que vocês quiserem, eu não falei nada, tá? Por favor. Não me comprometam. Tá? Mas foi presidente dos Estados Unidos. Durante um bom tempo era o homem mais poderoso. E foi substituído por outros que fizeram diferente e muitas vezes melhor. Quantas empresas melhoraram quando foram trocados os seus patriarcas? Outras afundaram. Por quê? Porque o cargo é importante. Numa sociedade existe a posição social e existe a condição social. São coisas diferentes.
posição social, ela é temporária. É aquilo que a gente ocupa temporariamente. Porque aqui ninguém é nada. Quando a gente percebe isso, começa a perceber esses sentimentos contaminadores do nosso processo de tomada de decisão. Aqui ninguém é nada, a gente está alguma coisa. Simplesmente isso. Ninguém é milionário, ninguém é executivo, ninguém é palestrante, ninguém é presidente de centro. A gente está. Ninguém é pai, ninguém é mãe, ninguém é filho. Está. Porque é por um tempo. Por um tempo. Então, posições sociais são fundamentais para organizar a estrutura do conjunto. E elas são temporárias. Por causa da nossa heterogeneidade, nós somos um planeta ainda, por sermos espíritos muito jovens, nós somos, nas nossas aquisições intelectuais e também morais, muito heterogêneos. Então, nós não dominamos muitas capacidades. Por mais intelectualizado que seja uma pessoa, por mais competente que seja uma pessoa, ela é numa determinada área do conhecimento. Mas ela não domina todo o conhecimento. Nós precisamos trocar. Então eu preciso, na minha profissão, eu posso até ser um bom profissional, mas eu preciso de um médico. E na minha profissão, não sou médico, então eu preciso de alguém que cuide da minha saúde. O médico precisa de alguém que conserte o carro dele. Ele é médico, não é mecânico. O mecânico precisa de um dentista. E nós vamos ter que trocar. E determinadas posições são conquistadas através de exercícios intelectuais que acabam levando, muitas vezes, a uma melhor remuneração e a uma melhor posição social. Mas ela é temporária. E existe a condição social. A condição social é aquela condição em que a sociedade vive. E se as posições sociais, aqueles que ocupam posições sociais mais elevadas, não perceberem o grau de responsabilidade que eles têm por essas posições e puxarem para eles privilégios que as posições, que ilusoriamente as posições podem lhe dar, eles contaminam, ou seja, são predadores do conjunto. Então o que a gente vê? A gente vê uma massa, hoje, de pessoas que detém um poder aquisitivo elevadíssimo, 1% da população do planeta detém mais de 50% do produto interno bruto dos países. Uma concentração de renda muito grande, o que leva a uma marginalização. Porque nem todo mundo tem acesso aos meios. Então as condições sociais são péssimas. São péssimas por quê? De uma forma geral. A gente muitas vezes pergunta, é classe média? Eu estou num bairro onde a grande maioria das pessoas aqui se diz classe média. Eu, inclusive. Não somos. Nós somos classe alta. Classe alta. Porque a gente pertence a aproximadamente, no nosso nível social, a 10% da população do planeta. 10%. Quem pertence ao topo não é classe média. Nós temos mais de 50% da população do planeta em condições de não dar conta da sua sobrevivência, de insegurança alimentar, que é uma palavra bonitinha, politicamente correta para fome, miséria. Nós temos países na África que um prato de comida é felicidade. Tenho companheiros que foram fazer um trabalho na África, lá da nossa instituição, numa instituição chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Eles voltaram impressionadíssimos. Porque perguntaram a uma criança, foram fazer um trabalho em Moçambique, se não me engano, que fala a língua portuguesa. Perguntaram a uma criança, o que é felicidade para você? Resposta, um prato de comida por dia. Isso é felicidade para nós? Acho que a maioria de nós tem isso. Ou mais. O que a gente conhece de fome? A maioria de nós conhece de fome. Quando faz dieta. Chama de fome, vontade de comer. Né? Chama de fome, vontade de comer. Não, estou morrendo de fome. Está morrendo de vontade de comer. Só quando faz dieta, a gente não conhece isso. Então a gente é classe alta, mas só que a gente não percebe, porque o nosso foco é para cima, não é para baixo. E é esse o contaminador. Porque como eu estou no topo, como o meu carro é mais potente do que o seu, eu vou sair na sua frente. Como eu tenho mais dinheiro que você, eu vou ter coisas que você não tem. E vou mostrar para você. Está vendo como eu tenho e você não tem? Porque é o mais radical dos vícios. O que é o mais radical? É o mais enraizado, é o que contamina todos os outros. Porque da raiz saem todos os outros. E a gente entra para o consumismo, a gente entra para
destruição do planeta. Tudo fruto de egoísmo, orgulho. Então, e a proposta de Jesus? Qual é a proposta de Jesus? Cara, para de olhar desse jeito. Jesus é uma ferramenta evolutiva, Jesus é um GPS espiritual, Jesus é um guia. O que é o guia? Guia é o cara que conhece. Quando a gente vai para algum lugar que é desconhecido, a gente precisa de um guia. Quem é o guia? O cara que conhece. E a gente coloca a nossa vida até para o guia. Você entra no avião. O piloto. A gente se entrega. Ele é que vai guiar aquilo. Que a gente espera que ele saiba o que está fazendo. Espera. Uma cirurgia. Deus ajuda. Cadeira de dentista, que é a coisa mais confiável dos outros, que sentar numa cadeira de dentista, abrir a boca com todos aqueles instrumentos de tortura medieval que ele tem. Aquilo é tortura medieval. A gente aceita ser guiado pelos outros, a gente confia nos outros. E é muito pouco de nós, no nosso modelo comportamental, confiamos no maior exemplo de humildade que já teve na Terra. O maior de todos os espíritos que aqui já encarnou. Jesus. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que nas esferas que ele habita, Emmanuel, eu imagino que as esferas que Emmanuel habita sejam bastante diferentes das nossas. Pelo menos da minha. Para que vocês sejam todos espíritos evoluídos, testando a paciência e a caridade para comigo. Mas da minha, com certeza. Emmanuel, o guia, mentor de Chico Xavier, é o espírito responsável pela implantação da doutrina espírita no Brasil, que foi o coordenador de todo esse processo. Então, que ele fala, nas espíritas que ele habita, existe uma lenda. Ele quase que fala assim, reza uma lenda. Que quando a Terra foi desprendida do Sol, aquela massa de fogo se desprendeu do Sol e começou a formar, a comunidade de espíritos puros, do qual Jesus fazia parte, tomou uma decisão. Entregou a Jesus a responsabilidade do planeta, do qual Jesus fazia parte. Ou seja, Jesus fez a sua evolução fora do tempo da Terra. Há 2000 anos atrás, um pouco antes de 2000 anos atrás, eles se reuniram de novo e decidiram que Jesus tinha que encarnar para trazer um modelo comportamental, para trazer o chamado Evangelho. E ele encarna uma região lá no interior da Palestina, no meio mais pobre. E diz que essa lenda fala que eles estão para se reunir de novo. Até para dar um jeito nessa porcaria, porque acho que está precisando de uma outra ajeitada, porque ainda não funcionou. Então nós vamos ter um guia que a gente precisa para tomar decisões, para fazer escolhas. Jesus é esse guia. Não é esse Jesus chato de algumas igrejas aí, que fica perturbando a cabeça da gente, enchendo Jesus expulsa demônios, Jesus faz isso. Jesus não faz nada. Jesus trouxe o modelo comportamental, quem tem que fazer somos nós. Porque se fizer por nós, não tem valor. A proposta é do mestre. O mestre não faz, o mestre passa. Quem faz é o discípulo. Sustentado, protegido, é uma outra história. Mas se nós não fizermos, se é Jesus que vai resolver por mim, então foi ele que fez. E se foi ele que fez, não tem mérito nenhum. Então a proposta do guia é ir na frente, é mostrar o caminho, mas a gente tem que andar. Não vai levar a gente no colo. E os exercícios para isso, para uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor distribuída, não é achatar a pirâmide, é fortalecer a base. É que as condições sociais sejam dignas para todos, porque a heterogeneidade não vai permitir que não existam pessoas nos topos. Precisamos de pessoas nos topos. Só que essas pessoas nos topos, elas precisam ter a percepção de que elas estão ali por um tempo, para fazer alguma coisa em benefício da base. E aí, nesse livro Obras Póstumas, nós temos lá as aristocracias, que Kardec vem falando das lideranças na humanidade desde o tempo que a gente se juntou como bando. E ele faz um prognóstico da aristocracia. Aristocracia quer dizer governo dos melhores, não quer dizer
É bom situar a palavra. Aristocrata. Não, aristocracia quer dizer governo dos melhores. É claro, todo mundo quer governo dos melhores, não dos piores. Tá? É óbvio, o governo tem que ser dos melhores. Tá? Então, ele fala da previsão da aristocracia intelecto-moral. Ou seja, alta intelectualidade, alta moralidade. Qualquer um de nós aqui viu o Nosso Lar. Deve ter visto. Está passando até no canal Viva, né, de tanto que já rolou por aí. Né? Que é o primeiro canal espírita da televisão, costumo dizer, porque está todo mundo morto, já reparou? Morreu. É verdade. Primeiro canal, não sei por que se chama Viva. Não sei, sinceramente, morreu todo mundo. Né? Pois bem, Nosso Lar tem uma estrutura. Nosso Lar tem uma estrutura. Tá? Tem eleição em Nosso Lar? Alguém já viu lá? Vamos votar para quem vai ser o governador? É intelecto moral. Não tem mais. Ele é melhor. A autoridade moral é inquestionável. Isso é um mundo melhor, onde os melhores são os responsáveis para tornar os menos capacitados. Ou seja, eles buscam capacitação e não predação. Não serem predadores, não sei se predação existe, mas predadores, não serem predadores. São colaboradores para que as pessoas cresçam, evoluem. Isso é a função de um líder. Não é usurpar para si. E o que contamina? Orgulho. A percepção que nós não somos nada, nós estamos alguma coisa, leva, ou deveria levar, ou pode levar, a um raciocínio de que eu não levo nada a ser as conquistas morais e intelectuais que eu consegui e que me capacitam na espiritualidade a uma vida de melhor qualidade ou de dor e sofrimento. Essa é a proposta da doutrina espírita, nos capacitar para percebermos que nós temos uma função e que nós seremos avaliados pela qualidade do trabalho feito pela função, e não pelo topo que nós alcançamos. No mundo espiritual não tem rei, não tem rainha. Aliás, se quiserem ler, no capítulo 3, uma rainha de França, que é Maria Antonieta, dando uma mensagem espiritual muito interessante sobre essa questão da posição no mundo material e da sua entrada no mundo espiritual. Deixa eu terminar, porque senão a Iraci vai cortar meu telefone e nunca mais me convida para eu falar aqui. Obrigado pela atenção. Muita paz a todos.